Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora, né, falar de Vasco da Gama, vambora falar sobre Felipe Coutinho, que é o principal assunto dessa quarta-feira. E eu prometo trazer aqui a você muita informação de bastidor, muita informação sobre o atual momento do Vasco, automaticamente falar também sobre o técnico Fernando Diniz, explicar toda essa situação que hoje acontece no nosso Cruz Maltino. É um vídeo onde você talvez verá um Lucas diferente, um Lucas que vem com mais bastidor, com mais informação, sem nenhum tipo de espelho, nenhum tipo de matéria fixada para trazer aqui a vocês certinho uma grade, né, do que falar, em qual momento. Apenas revelar, trazer luz a você sobre hoje a realidade do Vasco da Gama. E talvez essa situação do Felipe Coutinho seja apenas a ponta de um iceberg muito complicado que hoje acontece dentro do nosso Cruz Maltino. Bom, antes de começar então, porém, esse Fala Gigante, como eu sempre faço aqui no canal, prometo que você terá um vídeo muito importante, assim, um vídeo para você entender o cenário de uma forma real sobre o nosso Cruz Maltino. Então eu peço aí para que você, caso ainda não seja um inscrito, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, e a sua inscrição é muito importante mesmo, tá? Para o nosso crescimento. Sem você aí do outro lado, amigo torcedor, eu, Lucas, e eu aqui do canal, e o canal do Gigante Vasco de uma forma geral, não vai a lugar algum. Então se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento, para que você possa jamais perder as informações do nosso Vascão. Show? Então vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo do Vasco da Gama. Vamos falar sobre Felipe Coutinho. Qual foi a situação do Coutinho, amigo torcedor? E já, inclusive, vou trazer aqui as palavras do próprio Coutinho, que há poucos minutos atrás se manifestou através de suas redes sociais. O Coutinho é um jogador que sempre amou ao Vasco. O Coutinho é um atleta que sempre sonhou em retornar ao Vasco da Gama. Tudo que o Felipe Coutinho viveu no Vasco, viveu querendo viver. Felipe Coutinho ele realizou o grande sonho da vida dele, que era voltar ao Vasco da Gama, era ser abraçado em São Januário, era ser festejado pelo torcedor Cruz Maltino, era ser abraçado pela torcida de um clube que tanto proporcionou a ele, que foi o Vasco, e o torcedor Cruz Maltino. No Vasco, Felipe Coutinho consegue chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. No Vasco, Felipe Coutinho consegue chegar a uma final de Copa do Brasil. No Vasco, Felipe Coutinho viveu, talvez, os melhores momentos da sua carreira esportiva por ser o Vasco da Gama. Tudo relacionado a Vasco para Felipe Coutinho era muito extremo. As felicidades eram extremas e as tristezas também eram extremas. Felipe Coutinho, quando ele é abraçado pelo torcedor nas arquibancadas de São Januário em 2024, ali foi um dos momentos mais felizes da história do jogador de futebol profissional Felipe Coutinho. Assim como também a vaia que o Felipe Coutinho recebeu das arquibancadas de São Januário na última quarta-feira contra o Bahia, na última segunda-feira contra a equipe do Volta Redonda, foram um dos momentos mais tristes da carreira de Felipe Coutinho. Porque quando se trata de Vasco para o Coutinho, tudo é muito extremo. E no sábado, como o próprio Coutinho trouxe em nota que eu vou trazer aqui a vocês, foi o ápice dessa extremidade, dessa tristeza. Foi quando o Felipe Coutinho, ali mesmo, no vestiário, é substituído. Já evidenciou o seu desejo, inclusive, de sair do Vasco da Gama logo após ali o intervalo do jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Ele já é substituído e já vai para casa com esse sentimento de que não tinha mais clima para permanecer no Cruz Maltino. Lucas, qual é a sua opinião sobre isso? Amigo, eu acho que nesse momento temos que entender os dois lados. O Felipe Coutinho, ele tem que saber ouvir críticas. Tem que saber. E tem que aceitar. Talvez não saber ouvir críticas, mas tem que aceitar as críticas. Poxa, Romário já foi criticado. O Juninho Pernambucano já foi criticado. O Edmundo já foi criticado. O Roberto Dinamite já foi criticado. Os maiores ídolos da história do Vasco da Gama já ouviram críticas. O Felipe Coutinho, ele tem que ouvi-las também. Só que nem todo mundo, amigo torcedor Cruz Maltino, vai saber ouvir as críticas. O Felipe Coutinho é um atleta
que precisa ser abraçado. Isso é uma característica pessoal do atleta Felipe Coutinho. É um jogador que carece de mais abraço, que carece de mais atenção. É um jogador, eu não falo isso de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. O Felipe Coutinho é um jogador mais sentimental. O Felipe Coutinho é alguém que precisa ser abraçado. O Felipe Coutinho, ele não consegue se desenvolver em talvez até mesmo espaços onde ele é o protagonista, onde ele está evidente. E no Vasco da Gama, ele se tornou um protagonista. E no Vasco da Gama, ele foi o personagem mais evidente do elenco. E tudo isso atrapalhou. O ano de Felipe Coutinho, inclusive, já começa muito complicado. Porque a final da Copa do Brasil de 2025 pesou muito para o Coutinho. A informação de bastidor é que já após o término daquela final contra o Corinthians no Maracanã, a sensação que o Felipe Coutinho passou para o Vasco, de uma forma geral, e para os dirigentes cruzmaltinos, era que ali mesmo o Felipe Coutinho já iria se aposentar. Que ali mesmo o Felipe Coutinho iria pedir uma rescisão de contrato e sair do Vasco. Porque o Felipe foi um dos jogadores que mais sentiram essa derrota. Pelo amor que ele tem ao Vasco. Quando se trata de Vasco da Gama, amigo, tudo para Felipe Coutinho sempre foi muito extremo. E eu não tiro aqui o seu direito de criticar o Felipe Coutinho por essa rescisão. Você, amigo torcedor, tem todo o direito. Mas eu tô aqui para trazer a vocês o cenário. E o cenário é esse. O Felipe Coutinho se entristeceu pelo seu atual momento. O Felipe Coutinho se entristeceu por ouvir críticas. Como, por exemplo, uma crítica que foi feita, de fato, pelo próprio Casemiro. E eu não julgo o Casemiro pela crítica. O Felipe Coutinho não entregava. O Casemiro, ele fala que o Gilmar, volante do Vasco da Gama em 2011, né, ele inclusive participou daquele elenco campeão da Copa do Brasil, entregou mais ao Vasco do que o próprio Coutinho. E o Casemiro é alguém que tem um reconhecimento, tem de fato uma mídia muito alta. Isso chegou ao Coutinho e não chegou bem, tá? Assim como outras críticas que já foram feitas. E aí o Coutinho hoje, através de redes sociais, se manifestou. E a gente traz aqui as palavras do Coutinho para você. Abre aspas. Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Jamais respeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que eu estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado. Então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida. De coração, obrigado por tudo. Então, é isso. A história entre Felipe Coutinho e Vasco acabou. É um término que prejudica o Vasco da Gama. É um término que faz com que internamente o clima em um Vasco, que é difícil, tá? Do clima ficar ruim, ficou. O Vasco que dependia do Felipe Coutinho para a temporada de 2026. O Vasco que tinha um planejamento para 2026 envolvendo o Felipe Coutinho, nesse momento passa por um momento de muita dificuldade. Hoje, o jogador que atua no setor de Felipe Coutinho é Rojas, um atleta que foi contratado para ser reserva de Felipe Coutinho. Será que tem condições de ser titular? Felipe Coutinho tinha suas dificuldades, mas era o 10 do Vasco. Era o homem do setor de meio campo cruzmaltino. É uma saída que pesa. Pesa no clima do vestiário, pesa para o resultado do cruzmaltino dentro das quatro linhas, e já não é um clima bom, tá? O clima hoje dentro do Vasco da Gama, amigo, isso é uma informação, não é um clima positivo. É um clima de pressão, é um clima de tensão, é um clima onde hoje muitos jogadores já não conseguem entender mais o técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz é um treinador com uma característica muito peculiar de cobrança, de
subir o tom, elevar o tom. Isso já vem prejudicando um pouco o trabalho do técnico Fernando Diniz com relação aos atletas. E essa saída do Felipe Coutinho, que era essa referência dentro do grupo, pode, de fato, prejudicar ainda mais o trabalho do treinador. Então, assim, é um balde de água fria, um torcedor cruzmaltino que já estava tomando um banho gelado. Essa é a grande realidade. É um ano de 2026 que já começa muito ruim, com resultados ruins, com perdas significativas. O Vasco perde o Verratti, o Vasco perde o Ryan e agora o Vasco da Gama perde também Felipe Coutinho. Os 3 pilares cruzmaltinos já foram embora, amigo torcedor. E agora a questão é, o que vai ficar para o Vasco da Gama para a temporada de 2026? É tenso, é complexo, é complicado, é triste e é difícil entender o caminho cruzmaltino para esta temporada. E vale a pergunta: será que o Fernando Diniz tem alguma relação com isso? É uma pergunta sincera que eu faço a todos vocês. O clima do Fernando Diniz, para muitos dentro do elenco cruzmaltino, não é bom. Será que o Fernando Diniz fez alguma cobrança além ao Felipe Coutinho? Será que o Fernando Diniz tem alguma relação com a saída do Felipe Coutinho? O principal motivo que fez o Coutinho sair do Vasco, tá, amigo, é de fato a questão envolvendo uma tristeza pessoal dele de não conseguir entregar ao Vasco o que ele gostaria. Mas será que o Fernando Diniz não tem a ver com isso também? É uma situação tensa, é uma situação complicada, é uma situação triste e de grande preocupação, tá? Certo é, Felipe Coutinho foi embora. O Vasco vai correr para tentar contratar algum nome no mercado da bola, buscando essa peça de reposição. R$1,5 milhão por mês, agora o Vasco tem em caixa para buscar uma nova peça para ser esse camisa 10 cruzmaltino. A ver, amigo torcedor, a ver. Situação tensa, situação complicada e é um 2026 que parece ter mais tempo do que tem. Perdas significativas, muitas chegadas, muitas oscilações, resultados que não vêm, uma preocupação para o torcedor olhando essa temporada. E aí, amigo, o que fazer? Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, em breve o Vasco deve estar oficializando essa saída e agora veremos as cenas dos próximos capítulos. Eu conto muito com você aqui no nosso canal. É um canal sério, é um canal de notícia, é um canal de verdade, de realidade. Estou aqui para puxar para lado A, lado B, estou aqui para informar a vocês, inclusive falando em informação. Hoje eu participei da SBT Sport Rio, falei um pouquinho sobre esse assunto Felipe Coutinho. Eu faço questão de trazer as minhas palavras lá na SBT para você aqui nesse Fala Gigante. Se liga só. Na noite de ontem, do nada, né, de forma completamente surpreendente, o amigo Flávio Dias trouxe essa informação relacionada ao Felipe Coutinho, né? O Coutinho, ele nesse ano de 2026, ele não vinha vivendo um bom momento com a torcida cruzmaltina, isso era um fato, a gente não precisa omitir esse fato do Felipe Coutinho, jogador que vinha sendo vaiado nos 2 últimos jogos do Vasco, contra a Volta Redonda e também contra a Bahia em São Januário. Felipe Coutinho foi vaiado, foi de certa forma até xingado pelo torcedor cruzmaltino pelas más atuações. Isso é um ponto. Só que o Felipe Coutinho, amigo vascaíno, é importante lembrar, foi um jogador que talvez nos últimos momentos bons que o vascaíno viveu, o Felipe Coutinho esteve presente. O Felipe Coutinho chega ao Vasco no meio de 2024, uma linda festa ali realizada em São Januário para receber inclusive o camisa 10 cruzmaltino. É importante lembrar o contexto daquele ano de 2024. O Vasco vinha logo após uma saída da 777 Partners, um caos financeiro, um caos esportivo, e o Felipe Coutinho ele surge talvez como um alento para o torcedor vascaíno. Eu falo, se o Felipe Coutinho talvez não tivesse chegado ao Vasco em 2024, eu não sei qual seria o desfecho daquela temporada, tá? Por conta de tudo ruim que aconteceu. O Felipe Coutinho foi esse personagem. Em 2024, inclusive, o Felipe Coutinho participa de uma ida ao Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil depois de muitos anos. Ano passado, novamente, o Felipe Coutinho, junto ao elenco cruzmaltino, ele leva o Vasco a uma final de Copa do Brasil. O Felipe Coutinho teve uma participação especial, talvez um dos melhores jogos do ano. Do ano não, 2 últimos anos do Vasco, que foi aquele 6-0 contra o Santos dentro do Morumbi, uma atuação de gala do Felipe Coutinho. E essa notícia, mesmo com o Felipe Coutinho indo mal durante a temporada de 2026, sendo vaiado, era uma notícia que o torcedor vascaíno ela jamais gostaria de ouvir. Coutinho é o camisa 10 do Vasco, Coutinho é o capitão, Coutinho é um jogador identificado
com a torcida. Se você pergunta para qualquer torcedor vascaíno, o desejo do torcedor é que o Coutinho voltasse a jogar um bom futebol e o Coutinho apresentasse tudo aquilo que o torcedor já viu e gostaria que ele apresentasse. Essa notícia ela cai de fato como uma bomba no meio da torcida vascaína, é uma notícia triste, porque o vascaíno não sabe o que irá acontecer para o ano de 2026. A sensação é que a situação de uma saída do Coutinho é apenas o ápice de algo ruim que está acontecendo dentro dos bastidores do Vasco. Basta você acompanhar as partidas do Vasco que isso fica nítido. É um desempenho ruim, é um vestiário que hoje está perdido. A informação que eu tive no sábado é que teve problema no vestiário logo no intervalo, durante a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Muitos jogadores, nesse momento, já não estão mais gostando da postura do técnico Fernando Diniz. E a pergunta que eu faço para reflexão é: será que o Coutinho, esse clima ruim hoje que tem dentro do Vasco da Gama, não está sendo um dos motivos que está fazendo o Felipe Coutinho deixar o Cruz Maltino? Uma notícia muito triste aí nessa quarta-feira, Fernandinha, que deixa o vascaíno com uma grande interrogação, tá? Para a temporada de 2020. Amigo torcedor, então deixe aí a sua opinião nos comentários, se você concorda com isso, com toda a minha opinião relacionada ao camisa 10 Cruz Maltino. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, o segundo vídeo, tá? Dessa sua quarta-feira, e já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.